Um 0-0 que deixa o torcedor do Vitória um pouco contrariado, né? Sobretudo por ter sido um jogo onde o Vitória encontrou caminhos, ou poderia ter encontrado caminhos para conseguir um resultado mais satisfatório, uma vitória no Barradão. Em vez disso, estamos falando de um 0-0 contra a equipe do Corinthians. Eu sou o Celso Shigami e, velho, tenho a gratíssima satisfação de dar as boas-vindas ao nosso novo integrante no 45 minutos. Estou falando de Yuri Andrade, esse craque que a gente captou dentro da crônica baiana, soteropolitana, que já tem também uma história na cobertura da crônica esportiva, inclusive com um canal aqui no YouTube, o Zona Mista Oficial, para você achar e já fazer a sua inscrição. Salve, salve, Yuri. Seja muito bem-vindo ao 45 Minutos. Para mim, é uma satisfação enorme estar aqui nessa sua primeira participação dentro da nossa programação. Fique muito à vontade e se sinta realmente em casa, meu irmão. Boa, Celso. Um salve, uma licença para chegar, né? Não só para você, mas para toda a audiência do NE45 também, e claro, para a torcida do Rubro Negro Baiana também, do Rubro Negro Baiano, que está nos assistindo. É uma honra estar aqui com vocês do NE45, o canal que eu já consumo bastante conteúdo, que eu já assisto, e agora está participando, para mim é só gratidão, meu irmão, de verdade, de coração. Vamos falar desse jogo hoje, né, cara? Pois é, velho. Yuri, antes de a gente bater o centro aqui para falar do jogo, queria que você falasse também um pouquinho até de você, tá? Você está aqui com a gente tocando essa bola pela primeira vez e queria que você apresentasse aí seu currículo para a galera que não lhe conhece ainda, tá no erro de não lhe conhecer ainda, passar a lhe conhecer, passar a lhe seguir. Então, fica à vontade para falar um pouquinho também do seu trabalho, meu irmão. Perfeito, irmão. Eu já tenho 5 anos aí na comunicação, né? Eu criei um dos primeiros podcasts audiovisuais da cidade de Salvador, chamado Carolives Cast, que era voltado ali ao entretenimento da cidade, às músicas, né? Ao cenário mais independente da cidade, mais voltado também ao esporte. Aí o que eu conversei com o Matheus Bahia, Nixon, foi aí que eu me introduzi de fato ao Vitória e ao esporte em geral. E conheci Matheus Barbaço nesse projeto. Depois disso, tive a honra de fazer um projeto junto com ele, que é o Zona Mista. Vamos fazer 2 anos na semana que vem, inclusive. Dia 22 de abril, estamos fazendo 2 anos de Zona Mista, um programa que é voltado a uma resenha, né? Com aquela linguagem um pouco mais coloquial, um pouco mais de internet, mas sempre voltado ao respeito das duas equipes, claro. E é isso, estou há 5 anos aí nessa correria e uma honra estar aqui hoje no NE45 falando do que eu mais amo nessa vida, que minha mulher não escute. A segunda coisa que eu mais amo nessa vida, que é o Esporte Clube Vitória. Eu quero saber se já teve quebra-pau com Barbaça aí no ar. Se não tiver, claro, meu irmão, aí não fez nada, velho. Claro, irmão, claro. Com toda a certeza absoluta, meu irmão. Você pode ter certeza que já do que mais tempo foi quebra-pau. Claro que com muito respeito às duas equipes e tudo mais. Mas todo mundo sabe que Barbaço não gosta do Vitória e todo mundo sabe que eu não gosto do Bahia também. Então tá tudo certo. Né? E do Baiano assistem, todo mundo gosta? Gostamos do Baiano assistem. Inclusive, se você perceber ali a nossa logo, ela é um pouco de azul e preto, né? Para misturar tanto o azul do Bahia quanto o preto do Vitória e tal. E é voltada também ao Baiano System. Até nossa abertura a gente chama de pagotrap aqui, ou seja lá o que for, enfim. É uma mexida mais de pagodão, enfim. Baiano System na veia, né? Velho, Baiana é espetacular. Eu sou fã, desculpa te cortar, sou fã de Nação Zumbi, Chico Science também, pode ter certeza. Para mim, Baiana System é uma revolução musical, assim como foi também o Chico Science e o me arrepiei agora, viu? Me arrepiei agora, porque obviamente também sou muito fã,
da Nação Zumbi, de Chico Science. Acho que é o grande movimento da música brasileira desde a Tropicália, e aí a gente volta a falar da Bahia, e identifico, assim, muita coisa da Nação Zumbi, de Chico Science, em Baiana System, não tanto na questão musical, mas na questão da crítica social, na questão de olhar para dentro, e a partir desse olhar para dentro, você olhar para fora. Eu acho isso espetacular. Baiana System, para mim, das bandas recentes, assim, né? Nem é tão recente, mas, 45 anos de idade, acaba sendo recente. E dessas que eu conheci nessa nova leva, das que mais me encanta, das que mais me arrasta. Já fui a 2 shows de Baiana System, tive a gratíssima alegria de ir a um show de Baiana System aqui do lado da minha casa. Eu moro em Aldeia, afastado do Recife, e especificamente onde eu moro nem é região metropolitana do Recife, mas fui a um show de Baiana System num festival chamado Guaiamum Treloso Rural. E vim aqui, teve Lineker, já teve Nação Zumbi, teve Baiana System, o primeiro impacto que eu tive ali, né, com aquela explosão musical de Baiana System, ficou comigo até hoje, e eu sei que vai ficar para sempre. Então, fico muito feliz de a gente estar fazendo esse intercâmbio. Acho que Pernambuco e Bahia tem ligações intrínsecas e vale muito a pena a gente observar, focar, né, nessas interseções. Interessante. Que nos carrega. Interessante que ninguém sabe dizer o que é que Nação Zumbi ou Baiana System, por exemplo, o gênero musical, qual é? Mangue Beat? O que é Baiana System? A gente não sabe dizer, porque é uma mistura de tudo, e essa mistura que deixa gostoso, né? Total. Espetacular. É o Navio Pirata o nome Navio Pirata, o trio. Cara, velho, quem assistir qualquer vídeo no Navio Pirata e não sentir um arrepio na espinha, tá assistindo errado, tá? Mas tem que viver, tem que viver. Então, eu sou absolutamente apaixonado pelo carnaval do Recife, de Olinda. Nunca tive vontade de trocar essa experiência carnavalesca daqui, porque para mim é uma coisa muito, muito particular, muito pessoal, para ter o privilégio de conhecer o Carnaval de Salvador, mas isso mudou quando eu comecei a ver o que Baiana System consegue fazer ali nos circuitos. Estou aguardando um convite, tá? Se pintar esse convite, vou com alegria aí. Só tem que me dizer em que lugar da pipoca eu tenho que ficar, tá? Já tenho décadas de Galo da Madrugada, mas tem que ter todo o respeito, tem que chegar no sapatinho na casa dos outros, né? Mas como dizem o pessoal do Baiano, é só amor. Aí uma coisa mais diferente, você pode ir na pipoca de canário, se você gosta de uma coisa mais truculenta, entendeu? Então vamos no amor. Vamos no amor. Meu período de truculência passou, ainda bem. Então, meu caro Yuri, dadas aí as boas-vindas, tá? Vou pedir para você pintar aquele primeiro quadro. Vamos começar a falar desse 0-0, tá? Mas, primeiro, de uma forma mais resumida. Como é que a gente coloca em poucas palavras o que aconteceu no Barradão para que nenhum gol tenha saído aí nessa partida entre Vitória e Corinthians? Cara, para mim foi um jogo de xadrez, a verdade é essa, entre Fernando Diniz e Jair Ventura. Um jogo em que cada um soube ler o jogo do outro. Por exemplo, a saída de bola do Vitória era com marcação pesada na área defensiva do Corinthians. E o Vitória conseguiu buscar muito essa bola, o que me anima bastante, porque uma das coisas que eu mais critico, que eu mais falo, é sobre a animosidade do elenco do Vitória, né? O que o Vitória precisa de ânimo, e eu quero esse ânimo também nos jogos fora de casa. E o Vitória pressionou,
durante todo o primeiro tempo, inclusive a nossa primeira chance foi uma chance ali de Kaiser, que estava em posição de impedimento e tudo mais. Porém, o que é que acontece, cara? O torcedor está um pouco na bronca, porque realmente, para quem foi ao estádio, foi um jogo feio. Feioso, né? Foi feio, cara. O que é que a gente mais gosta de ver, Celso? É gol. É gol. Né? E a torcida do Vitória ficou entalada, porque só teve um chute ao gol no jogo todo, tanto do Vitória quanto do Corinthians, aos 40 minutos com o Zé Vitor. Então, não foi um futebol vistoso, mas foi um futebol que o torcedor do Vitória tem que entender que é uma evolução. A gente está evoluindo perante o campeonato. E uma coisa é certa, cara, a gente não tem elenco, a gente tem que lembrar disso. O torcedor do Vitória tem que lembrar que o nosso elenco é fragilizado. Temos 10 jogadores no departamento médico. Então, a gente tem que saber a nossa, como eu posso dizer, os nossos limites. Perfeito. Temos que entender os nossos limites e entender também quando a gente começa a evoluir no campeonato. O que eu quero ver do Vitória é um time competitivo. É um time que pega o Corinthians dentro do Barradão e joga de igual para igual, ou até melhor. É um time que pega o São Paulo dentro do Barradão e que joga muito melhor que o São Paulo. É isso que eu quero ver, cara. Postura dentro de campo dos jogadores. E isso eu estou vendo realmente. Eu não posso o que reclamar. Aí, a parte técnica já são outros 500. Aí eu estou exigindo demais e talvez outros jogadores poderiam até ser melhor. Porém, a parte tática e a parte anímica, eu não tenho o que reclamar do dia de hoje. Muito bem, meu caro Yuri. Deixa eu só mandar um abraço aqui para os nossos amigos do Clube 45 e também para os amigos que são membros aqui do nosso canal. Essa galera, ela é fundamental porque é a turma que nos garante previsibilidade. Essa galera a gente consegue ter a nossa programação essencial ali garantida, tá? Então, queria deixar um abraço grande aí em todo mundo que faz parte dessa comunidade, em todo mundo que integra esse organismo vivo, que é o Clube 45, costumo dizer sempre, é uma comunidade que se autorregula, é uma previsão que eu fiz assim que a gente teve a ideia de lançar esse grupo no WhatsApp, tinha debate, vamos colocar as regras, tal, quem vai ser o administrador? Eu falei, meu irmão, se a gente está pensando em um negócio desse tamanho, acho que a gente não pode interferir muito, eu acho que a gente tem que ter confiança no que a gente conseguiu arrastar até aqui e acreditar que essa galera vai saber tocar o barco do jeito que tem que ser tocado. E, meu irmão, com as confusões que a gente vê lá, tal, de time, de divisão política em alguns momentos, saber que é uma espaçonave que realmente se navega sozinha é um motivo de muito orgulho. Então, se você quiser fazer parte também dessa comunidade, entra aí no Clube 45 através do nosso Apoia-se, apoia.se/podcast45, ou então se tornando membro aqui do nosso canal, onde você vai ter também acesso aos nossos vídeos exclusivos. Colocado isso, meu caro Yuri, queria que você pintasse aquele pano de fundo, contasse para a gente o contexto pelo qual o Vitória entrou em campo hoje para enfrentar a equipe do Corinthians. O Vitória que vinha aí com um retrospecto de 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E aí, contra o Corinthians, conseguiu aí mais um ponto, né, somando aí mais um empate a esse retrospecto. Agora são 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, o que dá 40 e poucos % de aproveitamento aí para o Vitória e garante o Vitória ali no meio da tabela. Então, Yuri, queria que você pintasse esse contexto um pouco melhor, desse mais cores ao que eu acabei de apresentar, antes de a gente mergulhar efetivamente na partida. Eu acho interessante a gente destacar que é um dos melhores aproveitamentos do Vitória, eu creio desde que 2013, né? Aquele ano que a gente fica em 5º colocado e que por pouco não vai à Libertadores. É um dos melhores inícios de ano do Esporte Clube Vitória. Porém, a gente tem que colocar na balança 2 pesos, 2 medidas.
O Vitória joga muito bem dentro de casa. O Vitória fora de casa é um outro time completamente diferente, Celso. De coração, eu acho que contra fatos não existem argumentos, né? Se você pegar o retrospecto do Vitória, por exemplo, a gente perdeu apenas uma partida e tomou gol apenas nessa partida, que foi contra o Flamengo, que foi 2-1. O Kaiser ainda perdeu o pênalti naquela oportunidade e tudo mais. E as outras partidas a gente não tomou gol, como venceu a maioria delas e só empatou contra o Corinthians. Só que fora de casa, cara, é 5-1 do Palmeiras, foi 3-0 do Cruzeiro, foi 2-0 do Grêmio, e assim, podendo até ser mais. É sobre uma postura, sabe? Eu não sei qual time vai jogar fora de casa. De verdade, é uma loteria para o Vitória, e isso até me dá uma angústia para saber qual vai ser a postura do Vitória contra o Atlético Paranaense. Só que aqui no Barradão, irmão, aqui no Barradão, até destaquei isso. O Corinthians, eu fiz uma live para o meu timão, né, uma página do Corinthians e tal. Foi até um momento engraçado, que eu falei assim, o Vitória aqui no Barradão é forte. Se eu fosse Corinthians, eu teria receio. Mas eu falei, teria medo. Aí foi o que o chat começou a descer. É o quê, baiano? Vocês são minúsculos, não sei o quê. Mas eu falei de Ou seja, propósito. apertou o botão certo, né? Só faltou. Chama SAMU! Chama SAMU! Só faltou isso, só faltou isso. Mas eu fiz de propósito, justamente. Porque eles têm que entender também que a nossa força vem da torcida. E de coração, Sem dúvida, vem sem da dúvida. torcida, cara. Um torcedor mais antigo me falou, né, na semana passada, que isso que a geração está fazendo, a geração agora do Esporte Clube Vitória, de torcedores, eles tentaram fazer durante a vida toda e finalmente estão conseguindo. Por exemplo, a gente tomou 8 do Flamengo no outro jogo, a gente lotou o Barradão e ganhou de 1-0 contra o Atlético Mineiro. Esse ano, essa supremacia dentro de casa no Barradão, isso não é normal, pô. Não é normal. Eu sempre vi o futebol ali 11 contra 11, mas realmente a torcida faz a diferença no jogo. E hoje fez mais uma vez. Essa questão, justamente que eu falei de comportamento, cara. Foi totalmente diferente. O Vitória se comporta diferente dentro do Barradão. E não adianta se for Corinthians, se for Palmeiras, se for Flamengo, que seja. O Vitória dentro do Barradão é um time a ser batido. De verdade, Celso. Perfeito. E dessa vez, tá? Acabou que o Vitória não conseguiu fazer o trabalho de casa, né? Enfrentou a equipe do Corinthians e justamente por esse perfil do Vitória de ser um time muito forte no Barradão e um time frágil longe de casa, me deixa preocupado. É como se o Vitória em algum momento tivesse que ir buscar, recuperar esses pontos perdidos contra o Corinthians dentro de casa. Então, eu acho que esse é o momento ideal para a gente começar a falar desse jogo, né? Você falou da chance que Kaiser teve, mas Kaiser, inclusive, saiu lesionado, né, no comecinho do jogo, e não deixa de ser uma preocupação. Vamos partir agora para a nossa análise de Vitória 0, Corinthians 0, agora focando nos 90 minutos e os acréscimos, Yuri. Perfeito. O Kaiser teve a primeira chance do jogo, né? Estava em posição irregular aos 5 minutos de jogo. Ele teve, para mim, uma das melhores chances do jogo, até porque só teve 2 chutes ao gol, né? Isso. E aí o Kaiser teve essa chance e logo depois sai lesionado. O Kaiser que já vem se desgastando há um bom tempo. Enfim. Porém, a postura do Vitória no jogo foi de pressão. Como eu disse anteriormente, era um jogo de xadrez entre Fernando Diniz e Jair Ventura. E o que é que Fernando Diniz entendeu do Esporte Clube Vitória? Com a bola no pé, eles não sabem o que fazer. O Vitória centralizava muito as jogadas nas pontas. E hoje não foi o melhor jogo nem de Eric, nem de Mateuzinho. Não teve tanta criação no jogo. Gabriel Baralhas, que é aquele meia mais articulador, já que nós jogamos com 3 volantes, né? Ele não conseguiu criar chances, não conseguiu dar assistências que a gente viu nos últimos jogos, por exemplo, porque ele não teve muito espaço. Então, Diniz soube
enxergar como o Jair Ventura ia para o jogo e Jair Ventura soube enxergar como o Diniz veio para o jogo. Por exemplo, me marcou muito isso, a saída de bola do Vitória, que Lucas Arcanjo tocou a bola para o zagueiro, né, para o Kaká, e geralmente é chutão, né? E geralmente o Diniz que faz isso. Aquela saída com o goleiro, aquele toque curto. Trabalhada, né? Aquela bola trabalhada. Perfeito. E aí, Kaká pega a bola, já toca para Luan Cândido, a marcação vem toda para a esquerda, certo? E aí deixa livre a direita. E não foi uma vez só no jogo, foi umas 2, 3 vezes que o Vitória soube jogar com a bola. Fazer esse balanço, né? Perfeito, cara. O Vitória é um time que ele não conseguia dar 2, 3 passes no jogo. E hoje ele consegue, cara. Por isso que eu falo que existe uma evolução no Esporte Clube Vitória. O torcedor ficou muito chateado porque realmente não teve grandes jogadas ou chutes a gols que eu poderia aqui destacar, né? Porque o primeiro foi aos 40 minutos de jogo. Porém, taticamente, o Vitória jogou demais, cara. O que me preocupa um pouco é o meio de campo. O Vitória não tem meio de campo, Celso. Uhum. E assim, quando sai o Mateuzinho, a gente se perdeu completamente. Inclusive, foi a hora do jogo que o Corinthians mais se destacou, mais teve chances, acho que uns 10 minutos de jogo. Foi quando a gente perdeu o meio por completo. O Aitor canta lá pedra, entra ali, mas não é aquele jogador de mobilidade, sabe? Sim. É aquele jogador do último passe, talvez, mas não é o jogador da velocidade, do drible, que fica ali em todo o meio de campo. Enfim, cara, o Vitória, ele tem muitos pontos positivos a se destacar. Mas o ponto negativo realmente foi a criatividade. Não existiu. Eu poderia dar voltas e voltas, São mas pouquíssimas não chances, existiu. né? Um jogo de quase nenhuma chance de gol, né? Acho que tem. Eu Foi lembro uma. de uma finalização. Uma finalização por parte do Vitória. Do Corinthians eu não lembro de nenhuma. Nenhuma. Mas isso é interessante destacar também, né? O Corinthians não chutou o gol. É um Isso. jogo jogado, apesar de ser um jogo feio, é um jogo jogado. São 11 contra 11. O torcedor do Vitória tem que lembrar. É o Corinthians, cara. É o Corinthians, pô. A gente não jogou com qualquer time. Exato. A gente não jogou com todo respeito, tá, gente? Com um time de menores expressões. Chapecoense, Atlético Paranaense. A gente jogou contra o Corinthians. E apesar deles estarem lá na zona de rebaixamento hoje, eles foram o último campeão da Copa do Brasil no ano passado. Isso. Então a gente não pode subestimar o Corinthians. E no ano passado a gente tomou um gol no Corinthians no final do jogo. Temos 10 anos sem vencer o Corinthians no Barradão. E esse ano a gente não deixou o Corinthians chutar no gol. Então, para mim, já é um ponto para se destacar, Celso. De coração mesmo. Concordo. Eu acho que o fato de o Vitória ter conseguido encaixar uma proposta defensiva consistente é um fato a se comemorar por parte da equipe do Vitória. Daí eu te pergunto, Yuri, o que é que faltou para que o Vitória transformasse essa evolução, esse relativo controle, né? Um jogo, acho que foi 50 e poucos % de posse de bola para o lado de Vitória, um pouco menos para o Corinthians, mas um jogo muito equilibrado. Então, o que é que faltou na sua leitura para que os 3 pontos fossem conquistados? É uma coisa que eu bato há muito tempo. E para mim não tem outra resposta. Peças. Faltou um jogador que se destaque ali individualmente. Justamente. Se sair o Mateuzinho, como entrou o Aitor Cantalapedra, não tem outro jogador para entrar. O que falta no Vitória são peças. Peças de recomposição. Peças que realmente façam a diferença. Que em uma jogada ali de individualidade ele consiga fazer. E a gente espera muito de Eric e Mateuzinho. Só que hoje eles jogadas individuais, né? De eles quebrarem a linha, de entrarem na área, de tentarem uma finalização e conseguirem um rebote. Meio que fica nisso, né? Nessa expectativa, né? E isso. Até o próprio Kaiser pode fazer isso, não tem feito
nesse ano, né? Mas ele saiu aos 5 minutos de jogo. O René não entrou mal, mas dava para ver que era uma postura totalmente diferente do time com Kaiser e o time com René. René, apesar de tentar quebrar a linha sempre e tal, é um jogador de menos mobilidade, que espera o pivô, ele é mais alto, não tem menos velocidade também, certo? Teve uma chance ali em frente ao gol que ele isolou, não chutou tão bem. E assim, é isso que falta, cara. Falta peças individuais que se destaquem e façam a diferença. Porque, se você perceber, cara, tecnicamente o Vitória consegue chegar lá na frente. O Vitória consegue chegar ao ataque. Isso daí é o técnico, é Jair Ventura que vai fazer. Com treinamento, no dia a dia. Só que o Vitória não consegue concluir. Às vezes falta confiança, às vezes falta técnica realmente. Então, para mim, o ponto, não tenho o que mais falar, falta reposição, faltam peças de reposições, tanto que a gente está jogando com o mesmo time na Copa do Nordeste, no Brasileiro, porque a gente não confia no time reserva. Esse é o ponto, não confia. Tem um teto, né? Uhum. Muito bem. Yuri, como é que a gente consegue conectar essa evolução que você tratou hoje para os próximos compromissos do Vitória? Lembrando que o Vitória agora tem um jogo duríssimo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Depois emenda um jogo fora contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Fora de novo. São 3 jogos fora. Uhum. Joga fora contra o Flamengo pelo Brasileiro. Joga fora contra o Atlético Paranaense. Não, desculpa. Joga fora contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Joga fora contra o Atlético Paranaense pelo Brasileiro. Joga Depois fora contra o Confiança pela Copa do Nordeste. E aí vem para um jogo em casa contra o Coritiba, antes de ir para outro jogo fora contra o Fluminense. Então a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5 jogos. Os próximos 5 jogos, a gente tem um jogo no Barradão. Tá? A gente tem um jogo no Barradão, onde o Vitória se faz mais forte, onde o Vitória consegue ser um time mais competitivo. A gente está falando de 3 competições diferentes agora. Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Ainda assim, a gente sabe que o calendário, ele meio que interfere um no outro, pelo menos em relação à animosidade da torcida, em relação à evolução de trabalho. Te preocupa que dos próximos 5 compromissos do Vitória, somente um seja no Barradão? Com certeza, Celso. Com certeza, porque eu não sei qual time vai entrar em campo. Eu não sei se vai ser o time contra o Corinthians, ou se vai ser o time que jogou contra o São Paulo, ou não sei se vai ser o time que jogou contra o Cruzeiro, cara. Eu não sei qual Vitória vai entrar em campo quando o Vitória joga fora de casa. É uma postura, é uma discrepância gigantesca. A gente vê isso pelos gols sofridos, como eu já destaquei aqui. De verdade, cara, é uma coisa que me preocupa. E até esse jogo de quarta-feira contra o Flamengo, a torcida, eu estava no Barradão agora há pouco, a torcida pouco se fala, cara. Eu não sei se realmente não existe esperança alguma desse jogo, né? Mas a torcida pouco fala sobre esse jogo. Talvez com mais destaques ali na Copa do Nordeste, no Campeonato Brasileiro, que são competições palpáveis, né? E que a gente consiga jogar ali, performar de uma maneira diferente. Porém, esse jogo de quarta-feira, a torcida tá bem, assim, bem, né? Desacreditada, vamos dizer assim, cara. De verdade. A torcida tá bem desacreditada, ainda mais depois do último resultado que a gente teve contra o Flamengo fora de casa, né? Esse assunto eu prefiro realmente não falar. Não, mas tem que entrar nesse assunto, jovem, tem que entrar, não dá para esquecer uma traulitada daquela, não. Esse trauma o cara tem que trazer para terapia. Veja, eu vou ampliar um pouquinho mais aqui a minha preocupação. Tá? Eu dei uma olhada aqui rápida na tabela e analisei os próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos do Vitória. São 10 jogos, 3 no Barradão. 3 no Barradão.
vai receber o Coritiba pelo Brasileiro, recebe o Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil e recebe o... Ah, não, são 4, perdão. Recebe o Internacional e depois o Vasco. Mais para frente o Vasco. Então são 10 jogos. Vasco é depois 4... da Copa, não é isso? Exatamente. O Vasco já é depois da Copa, exato. Então, antes da Copa, a gente vai tratar... Perfeito, vamos trabalhar 9 jogos antes da Copa do Mundo, dos quais 6 são fora de casa e... Aliás, 7 são fora de casa e só 2 são no Barradão. Pois é. 3 tem o Internacional. 3 tem o Internacional. Isso me deixa preocupado. Você acha que isso pode eventualmente tirar o Vitória do trilho para a temporada? Com certeza. Porque infelizmente vou ser repetitivo, porque é uma incógnita, cara. Eu não sei qual time vai entrar em campo fora de casa. É uma postura totalmente diferente. Do Barradão. No Barradão a gente tem uma postura em que jogadores que a gente sabe que tecnicamente não são bons, mas que eles têm uma confiança a mais. Por exemplo, Nathan Mendes, que foi duramente criticado, depois a gente vai ali individualmente classificar cada um. Porém, jogadores que já estavam indo mal conseguem ir bem no Barradão. Pela força da torcida, a torcida leva, né? Os imbatíveis, ele sempre coloca cada jogo como guerra. Eu até brinquei com um amigo, né? Rapaz, essa guerra aí tá demorando mais que a do Irã, que é da Ucrânia. Porque todo jogo é guerra. Mas é assim que o torcedor do Vitória entra em campo. De verdade, cara. A gente joga cada jogo como se fosse uma guerra. E o jogador compra isso. Só que fora de casa, irmão... Não tá rolando. Não rola, cara. É 5-1 do Palmeiras, é 3-0 do Cruzeiro, é 2-0 do Grêmio. E assim com o lastro... Sem muito espaço, né, velho? Sem muito espaço para você ver outro desenho de jogo, né? A gente fez 2 gols fora de casa. 5-1 contra o Palmeiras e 1-1 contra a Chapecoense, que estava pedindo para perder aquele jogo. Estava pedindo. Chapecoense sem diretor, sem técnico, sem nada, sem jogador, pedindo para perder esse jogo, com um a mais, e a gente só fez 1 gol. Então é triste. Inclusive, é uma das coisas que o torcedor mais reclama nesse ano, tá? O torcedor, a régua aumentou bastante dos últimos 2 anos. De verdade, porque o torcedor está cansado de depender só da torcida, sabe? O torcedor quer que o time retribua tudo o que a torcida dá para eles. Sim. Muito bem. Dessa forma, a gente fecha aqui o primeiro bloco. E antes de a gente abrir com os destaques individuais, eu vou pedir para o nosso caro Gabriel Costa trazer o recado deste sábio. Estou falando de Vini Sênior. A Bet Nacional transformou Vini Júnior em Vini Sênior para que ela reforce aí essa mensagem de jogo responsável, tá? Você não pode encarar a aposta como uma grana extra, vou apostar aqui e vou implementar o meu orçamento familiar. Tem que tratar a aposta como um entretenimento, uma parada que pode influenciar ali a sua experiência dentro de jogo, e nunca como uma fonte de renda confiável, tá? Então se liga aí nesse recado do Vini Sênior. Bet Nacional apresenta Ensinamentos do Vini Sênior. O tempo é como o rio. Só flui pra frente. Nunca volta. Cuide dele. Quem aposta precisa ter equilíbrio. Por isso o Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional você consegue colocar limite de tempo para não exagerar. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Jogue como sênior, tá, galera? Jogue com responsabilidade. Vamos embora agora para os destaques individuais. E a gente começa com essa referência, que é Lucas Arcanjo, agora de volta definitivamente aí à titularidade do gol do Vitória. Cara,
Rapaz, não teve um chute do Corinthians, né? Eu acho que ele assistiu o jogo de camarote. Melhor do Você que conhece o conceito amarelo goleiro, né? Amarelo goleiro é o conceito que a gente dá para quando o goleiro não tem trabalho nenhum, contribuição nenhuma, ele estava ali como torcedor VIP. Então vai ser o amarelo para nosso querido Lucas Arcanjo. Então vamos de amarelo goleiro para Lucas Arcanjo, porque afinal de contas não teve nenhum chute do Corinthians na barra do Vitória. Né? Eu poderia destacar aqui os passes barra dele, né, em profundidade, enfim, a saída de bola dele. Mas realmente defesa não teve trabalho, cara. Lucas Arcanjo, então, abre aí a nosso bloco de destaques individuais com o tradicional amarelo goleiro. E aí a gente vai para a linha baixa, tá, do Vitória, que teve Natan Mendes, Kaká, Luan Cândido e Ramon. Aqui eu acho que vai ser a área mais verde dessa escalação. Eu vou Natan Mendes, um verde um pouco mais claro, porque ele falta muito o apoio dele ofensivo, mas defensivamente hoje ele não tem uma consistência defensiva realmente diferenciada, né? Sim. O Natan Mendes nesse verde um pouco mais claro, né? Porque falta, né? Às vezes o Kaique Silva ele vem fazer essa linha de 3 e aí o Ramon e o Natan jogam meio que como alas. Só que eu nunca vejo o Natan criando, nem chegando, né, lá em cima para dialogar com o Eric, né, com o próprio Baralhas. Pois é, concordo. Perfeito. Então a gente vai com bem, tá? Para Natan Mendes, que teve essa contribuição defensiva. Como é que você acha que foram aí a dupla de zaga? Como é que foi a dupla de zaga? Kaká e Luan Cândido. Ótimo. Para mim, ótimo. Eu vejo um pouco mais... Perdão. Porque, assim, Kaká, eu gostei que ele não perdeu nenhum lance. E ele estava com uma vontade a mais de jogar contra o Corinthians, né? Já que o Vitória possivelmente vai exercer a opção de compra, já que pagou para o Kaká jogar. E o Luan Cândido, ele fez a melhor partida dele jogando pelo Sport Clube Vitória. Jogou muita bola o Luan Cândido e nessa escassez de jogadores defensivos, né, que a gente tá aí, de zagueiros que estão no DM, como Edu, Camutanga, entre outros, Luan Cândido foi uma grata surpresa para mim e é o titular até o momento. Então, muito verdão para Luan Cândido. Então, estamos bem aí, tá? Na linha baixa do Vitória, todo mundo acima da média, bem para Natan, muito bem para Kaká e para Luan Cândido, e vamos ver como Ramon vai fechar aí essa nossa avaliação. Ramon vai ser bom, porque também não teve nenhum lance assim que comprometeu ele defensivamente, mas ofensivamente também não foi muito bem. Eu até brinco aqui, desculpa a brincadeira, mas eu falo que Ramon é aquele lateral castrado, né? Que ele não cruza. Ele não cruza direito. Eu tava esperando que vinha, né? Fuleiragem com o Ramon, bro. Peraí. Mas Ramon tá jogando muita bola. Ele só tem que aprender a cruzar, não cara. Cruza. Alguém tem que cruzar. Veja, não sei quem vai ficar incumbido dessa tarefa. Rapaz, Jair Ventura, esse jogo, me inventou de botar Ramon para bater as bolas paradas, velho. Tanto que a gente não deu chute no gol até os 40, né? Porque a bola não chegava na área, cara. Mas é difícil. Mas ele tá jogando muito bem, tá chegando até a linha de fundo, tá criando bastante oportunidades. É um lateral que eu tô gostando bastante, de verdade. Ramon tá me surpreendendo muito nesse início de campeonato. Por isso... Muito bem. Então, só para a gente fechar aqui, tá? A nossa análise dos times de Jair Ventura. Deixa eu entender como é que foi Kaique, porque, pô, a linha baixa aqui tá, notaço. Kaique, como é que foi? Eu acho que esse vai ser bom também. Vai ser bom. Tá vendo aí? Jair Ventura, esse é o venturismo na veia. Você olha essa linha baixa aí,
com essa qualidade, com essa consistência, é Jair Ventura na veia. É o Jair Venturismo, né? O venturismo. É o venturismo na veia. Isso é o venturismo na veia. Kaique foi bem. Kaique foi bem. Ele muitas vezes fazia essa linha de 3 também e não comprometeu, cara. Não comprometeu. Kaique foi um bom jogador. Para complementar aí o meio-campo, Jair Ventura escolheu Baralhas e Martínez. Emanuel Martínez. Emanuel Martínez, para mim, o melhor em campo. Tá? Opa, já leva a estrelinha pro peito do homem aí, Gabriel. Cara, para mim o melhor em campo, porque mesmo a gente sem criação, ele comandava o meio de campo e dava para ver que ele também posicionava os outros jogadores, indicando ali eles a estarem no lugar. Então, taticamente, ele é um cara extremamente importante nesse meio de campo do Sport Clube Vitória. Já que a gente não tem esse meio mais de articulação, mais criador, o Emanuel Martínez, ele faz isso muito bem, de verdade, cara. Ele não é aquele meia mais ofensivo, mas ele comanda o meio de campo muito bem. E hoje ele fez o melhor jogo também pelo Sport Clube Vitória. Para mim, o melhor do jogo. Ele e Luan Cândido ali empatado como os melhores do jogo. Beleza. E Aí Gabriel começa. Baralhas, o menino Gabriel Baralhas, como se ouve? Aí começa, né, cara? Eu vou dar amarelo para Baralhas, porque eu também não posso dizer que ele fez um jogo ruim, mas ele também não fez um jogo bom. Não foi um dos melhores jogos de Baralhas, mas sempre se dedicou. Eu gosto muito desse jogador, né? Se entrega muito, né? É isso. Os times do Nordeste se apegam muito a jogadores que se dedicam demais, que têm uma raça maior. E Baralhas é esse cara. Já deu o carrinho de cabeça, entre outras jogadas. E cada jogada para ele é como se fosse a última. Isso me preocupa para uma eventual lesão, ou seja lá o que for. Mas é um jogador que para mim, é um dos meus preferidos desse ano também, que está jogando muito, é o protagonista do ano de 2026. Porém, esse jogo não fez muita coisa, para mim é apenas amarelo. Bom. No ataque a gente teve Eric caindo pela direita, Mateuzinho caindo pela esquerda, como de costume, Kaiser centralizado, que só jogou 5 minutos, sei lá, 10 minutos, como a gente está vendo aí, acabou sendo substituído. Sim. Eu vou de Eric. A gente espera muito de Eric, mas Eric... Sempre, né? A gente tem que lembrar que Eric estava com edema no pé, um inchaço, e era dúvida para o jogo desse sábado. E por ele jogar no sacrifício, vamos dizer assim, vou dar o amarelo. Bom, mas não foi o melhor jogo de Eric também, não curti tanto. Razoável, então, para ele. Mateuzinho, razoável também. Razoável para... Deu uma sumida, né, no jogo, né? Deu uma sumida, mas quando ele saiu do jogo, a gente percebia a falta, a gente percebeu a falta que ele faz no jogo. Ele faz, porque é o único ali do que setor desafoga, criativo. né? Perfeito. Kaiser, eu acho que não tem muito como a gente analisar, né? Não sei se você consegue dar algum conceito para Kaiser ou se ele fica sem nota por ter saído tão cedo. Vai ser melhor a gente analisar o René do que o Kaiser nesse jogo, né? Eu vou colocar para o Kaiser, pelo momento, né? Eu daria o laranja. Desculpa aí, viu, Gabriel, por estar trabalhando. Gabrielzinho, laranja. Pelo momento cai que pro ele laranja, cai pro laranja. Pois é, pelo momento. Mas realmente nesse jogo ele não teve não teve o que falar dele. Saiu com 8 minutos de jogo, né? Tudo bem. Veja, eu acho que a gente devia ir com 100 nota aí para casa, que é 8 minutos, meu amigo. Mas, então vamos sem nota. É pelo momento, mas a gente tem que analisar o jogo. Vamos sem nota. Pelo que aconteceu dentro de campo, porra, não dá nem para falar nada do pobre do Kaiser. Mas aí a gente vai para os substitutos, né? E aí, inevitavelmente, vamos começar com o René. Perfeito. Cara, o René, eu vou de razoável. Ele não foi mal na partida, só que é um jogo totalmente diferente do de Kaiser, né? Ele não perdeu tantos pivôs, foi bem,
Só que, do outro lado, o melhor jogador do Corinthians, que para mim foi Gabriel Paulista, conseguiu inibir todas as jogadas e conseguiu inibir também o René na partida. Então, para mim, razoável. Perfeito. Jair Ventura, basicamente, não pensou em mudar muito o time, né? Porque a gente vai ver 2 mudanças ali, sei lá, 20 minutos, mais ou menos, 20 e poucos, né? Entra Zé Vitor, né? No lugar de Kaique. Entra Mateuzinho, Tásia, no lugar do Mateuzinho. São essas 2 mudanças, né? Zé Vitor e Tásia. Perfeito. Claramente, o Jair queria ganhar o jogo, né? Tanto que ele tira um 5, que era o Kaique, bota um 8, que é o Zé Vitor, que para mim também não faz tanto essa função de 8, porque eu acho um jogador muito pesado, de verdade, é um jogador que é muito lento, mas ele é bem mais ofensivo que o Kaique, que estava fazendo a linha de 3, por exemplo. Então, eu vou colocar o Zé Vitor ali como razoável. Tá? Ele também não comprometeu no jogo de hoje. O Tárzia, cara. O Tárzia, ele veio do Independente da Argentina, tanto quanto ponta, quanto meio armador. E ele foi tentar substituir o Mateuzinho, né, nessa partida como meio armador, mas não conseguiu. E a gente sentiu a falta de Mateuzinho, a gente sentiu a diferença. Por isso, eu vou colocar ali o laranjinha para ele, porque Tárzia não entrou bem nesse jogo. Tá? Aí as últimas mudanças de Jair Ventura já foram nos acréscimos, né? Canta lá Piedra entrando no lugar de Eric e Ronald no de Baralhas. Não teve muita coisa. Ronald eu vou colocar branco. Sem nota para Ronald. E Aito quase não toca na bola também, mas é um jogador que a torcida tá pegando muito no pé, cara. Muito no pé. Porque falta intensidade nele, apesar de ser um jogador... Ele teve um ótimo começo no Vitória, né? Sim. Por uma questão de necessidade, vamos dizer assim. Naquele momento, o Vitória estava perdido no campeonato, tanto que a gente tenta contratar um bocado de português e um espanhol, que é Canta La Pedra, né? Depois ainda contrata outro, Kik Saveri, totalmente perdido. Então, as contratações foram um pouco perdidas. E Aitor foi o único remanescente desses europeus, né? Fora o Rubens Ismael, que está voltando de lesão, mas jogou 15 minutos, que ainda está jogando e tendo oportunidades com Jair Ventura. Eu vou botar ali o laranjinha para ele, tá? O laranja, porque falta intensidade também, Aitor. E assim, é uma cobrança, porque eu sei que ele pode mais. Que é um jogador... É o sarrafo aí, né? Justamente, perfeito. Bom, para a gente fechar aqui o nosso campinho, a gente vai analisar o trabalho do professor Jair Ventura e o seu venturismo. Perfeito. Eu só não vou dar ótimo para ele, porque faltou a vitória. Mas é muito bom trabalho do Jair Ventura. Muito verdinho, então, para Jair Ventura. Jair. Esse campinho aí é a cara de Jair Ventura, esse campinho. É o venturismo, a cara do venturismo. É um goleiro que não precisa trabalhar, é uma linha defensiva que trabalha muito bem e um ataque com muita dificuldade. Então, temos aí uma pintura. Você sabe o que é interessante, que eu gosto muito de Jair? Gosto muito de Jair nesse sentido. Tô doido que vocês dispensem ele, viu? Tô doido. Você já quer correr atrás dele. Tô doido, doido. Por mim, cai amanhã. Porque o que é o ponto? Ele sabe as limitações do time que ele tem, cara. Sabe. Ele sabe encontrar as limitações e sabe jogar com essas limitações. Esse ponto de Jair Ventura é muito bom. Agora ele tem que saber tirar mais desses jogadores. O que eu já acho de Fernando Diniz, que é totalmente o contrário. Assim, Fernando Diniz conseguiu fazer com que o Fluminense, com o John Kennedy, fosse protagonista e campeão da Libertadores, com o Felipe Melo e tudo mais. Então ele sabe tirar o melhor do jogador. Às vezes falta um pouco disso para Jair Ventura, sabe? Extrair mais dos jogadores.
mas ele entende a limitação do elenco que ele tem e sabe jogar com o que ele tem. Isso é inegável. Perfeito. Dessa forma, a gente finaliza aqui a nossa análise de campinho. Tá aí para o print, tá? Para a eternidade. O print, as nossas análises individuais do empate sem gols entre Vitória e Corinthians pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, eu me despeço aqui da nossa audiência. Antes de mais nada, deixar um abraço aqui em Yuri. Yuri, muito obrigado por esse primeiro programa que fizemos juntos aí, sua estreia no 45 minutos. Parabéns, inclusive. Daria muito bem para você. Pô, obrigado, cara. Obrigado, Celso, de verdade. Eu estava um pouco nervoso no início, mas depois, com o Celso apresentando tão bem assim, fiquei bem mais tranquilo, né, cara? Muito obrigado de coração, cara. Que seja o primeiro de muitos, de verdade. Foi uma honra estar aqui com a NE45 e espero que a torcida rubro-negra goste também. Eu sou um cara que eu sempre digo, eu não tenho um político, eu não tenho um jogador preferido, não tenho um técnico preferido, eu sou Esporte Clube Vitória. E é isso que faz com que minha coerência, com que minhas análises continuem. E eu continuo seguindo assim. Está dando certo de alguma forma, né? Estou aqui com grandes comunicadores do Nordeste e só agradeço a todos vocês. Muito obrigado. E acompanha a Zona Mista também, tá? Toda terça-feira. Por favor. Se você ainda não está inscrito no Zona Mista Oficial, tá? Já procura aí no YouTube e se inscreve também, que a galera faz um trabalho massa. Deixa um abraço aqui para Barbaço, um abraço também aqui para você, Yuri. Agradeço a todo mundo que esteve aqui conosco na audiência. Muito obrigado a cada um de vocês. Se você puder deixar seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo, você vai ajudar o 45 minutos a crescer. Muito obrigado a todas e todos. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.